Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Em 1 Samuel, no capítulo 28, nós encontramos uma história muito triste. É a respeito do rei Saul, que tipificando ali, representando qualquer crente de nossos dias, mostra como é a descida. A pessoa pode descer e não existe um fundo de poço. Você não vai parar de descer. Não há limites para você parar de descer. Guarde isto. Eu ouvi uma notícia interessante. Em Minas Gerais, um cidadão assaltou uma mulher. Quando ele viu os pertences dela dentro da mochila, ele ficou tão penalizado que ele chorou e devolveu. Ele devolveu, mas como teve vergonha de ir na casa, devolveu para uma escola perto da casa da mulher. E fez um bilhetinho, que ele é um ex-evangélico porque ele está desviado, mas Deus falou o coração dele, tocou, ele se arrependeu e devolveu. Bom, ele devolveu aparentemente tudo, mas quando a mulher recebeu, ficou muito comovida também, porém faltavam algumas coisas, a carteira, o celular e um alicate de unha. Será que ele devolveu mesmo ou alguém pegou? A gente conhece o Brasil. Você, infelizmente, quando tem um carro roubado e o carro é achado, ele está sempre depenado. Será que foram os bandidos, os ladrões que depenaram o carro realmente? A gente que conhece o Brasil pode imaginar como essas coisas funcionam. Mas o Saul, que é retratado aqui, representa um crente que vai descendo. Ele se afastou primeiro do seu líder, Samuel. Ele começou a perder o rumo da sua vida. Quem não tem um pastor pessoal, quem não tem um líder sobre a sua vida, a quem confessar seus pecados, a quem dar relatório da sua vida, a quem entregar os dízimos, se você não tem um líder sobre a sua vida, já está correndo o risco de ser como o Saul. O Saul foi caindo espiritualmente, ficando morno, mas quem vai ficando morno não percebe. Ele não percebeu que estava mal. Foi caindo, e no final da sua vida, depois de fazer tanta bobagem, muitas delas inspirado por Satanás. Interessante, a pessoa que está sem liderança, sem se congregar, sem um pastor, um líder, um pai espiritual, essa pessoa não percebe as artimanhas do diabo e acaba até sendo usado pelo inimigo também. Foi o que aconteceu com Saul. Ele nitidamente ficou possesso várias vezes. Ele não sabia como deu lugar ao diabo. Quantos crentes hoje? O diabo pega crente também. Muitos demônios acham a porta aberta e pegam crente. Jesus disse que se você se converter, ficar liberto e não arrumar a sua casa, esse demônio pode voltar com 7 outros piores. Na vida de crente também, se não vigiar, o diabo vai usar, oprimir e até se apossar da pessoa. E o mais interessante é que o crente não vai saber como isso aconteceu. O crente está mal, mas ele não percebe, porque ele não tem um líder, ele não tem irmãos que o amam para dizer que ele não está indo bem. E o Saul foi caindo. No final, ele já não viu nem diferença entre consultar a Deus. Ele estava com uma guerra iminente contra os filisteus. Ele precisava consultar a Deus. O que Deus estaria dizendo? Ele não teve dúvidas. Deus não falou? Ele consultou uma pitonisa que consultaria os mortos. Na cabeça dele, ele nunca pensou em consultar Satanás. Ele achou, a confusão já estava tão grande na cabeça dele, ele achou que aquela mulher que consultava os mortos iria de fato
conversar com o espírito de Samuel, o profeta que já tinha morrido. E quando apareceu aquele espírito, a mulher levou um susto, identificou que era Saul, e o Saul pensou que o espírito era de fato de Samuel. Ele nunca pensou que era um demônio. Hoje nós sabemos que é demônio quem se manifesta nas pessoas, dizendo que é reencarnação de alguém, que é um espírito de alguém do passado, coisa desse tipo. São demônios que entram na pessoa. O Saul foi enganado. Aquele demônio trouxe como consequência um desânimo total. O que ele profetizou não se cumpriu. E o que se cumpriu era o que Deus já tinha profetizado, que todo mundo sabia. O diabo, naquela pitonisa, não trouxe nenhuma novidade. E nós vemos que o resultado daquela consulta foi desânimo, prostração e, por fim, falta de rumo, o que também trouxe a consumação de tudo com a morte dele. A pessoa, quando vai descendo, o poço não tem fundo. A morte não foi tudo para Saul, porque ele vai ressuscitar depois do milênio para ser condenado no juízo do trono branco, a eternidade no inferno, no lago de fogo, pagando os seus erros. Ainda não terminou e vai por toda a eternidade o sofrimento de Saul. E eu quero deixar essa palavra como um alerta para você. Se você seguir o caminho de Saul, o poço não tem fundo. O crente vai se esfriando, vai se afastando. Primeiro se afasta do seu líder. Continua indo às reuniões da igreja, sem compromisso, começa a esfriar nas reuniões da igreja, começa a esfriar nas ofertas e dízimos, já não dá. Começa a esfriar na sua fidelidade a Deus, começa a fazer concessões à imoralidade, à pornografia, à vaidade, ao dinheiro e por aí afora. Daí, de pecado em pecado, um abismo chama outro abismo e vai caindo. Dali a pouco é uma pessoa que está fazendo totalmente a vontade do diabo e pode piorar ainda mais. Deus costuma dar uma enfermidade, um acidente, um problema qualquer para alertar essa pessoa, mas ela pode também não se arrepender ainda assim e piorar a sua situação cada dia mais. Aí Deus abrevia o sofrimento, permitindo que a morte chegue para essa pessoa. Não é para que ela seja salva, não, porque ela vai ser condenada. Crente vai ser condenado, porque se afastou, ficou morno espiritualmente e se afastou. Mas é para evitar que ele piore a sua condenação no inferno, porque lá cada um vai receber de acordo com o que fez. E para não piorar mais ainda, Deus, como uma atuação de misericórdia, abrevia a vida da pessoa para não pecar mais. É triste isso, não é? Foi o que aconteceu com Saul. E, em contraste, nós vemos Davi, mesmo sofrendo fisicamente a perseguição, estando exilado entre os filisteus, mas Deus estava com ele e o rumo da vida dele estava garantido e ele chegou a ser rei, porque ele estava debaixo de autoridade espiritual, ele sempre quis ser submisso. Examine o seu coração, minha irmã, meu irmão, você já começou a cair? Em que estágio você está? Você tem um líder pessoal, você tem um pastor cuidando de você, uma irmã, um irmão que cuida da sua vida com carinho, com amor? Pense nisto e responda para Deus.